Bom, esse capítulo 45, que fala sobre biotecnologia e bioética, que é da nossa apostila 4, ele está ligado ao que nós estudamos em relação à genética. Por quê? Quando a gente pensa na abordagem com a genética, a gente tem que entender que a genética é um estudo específico dos genes. Portanto, toda e qualquer inferência que eu tenha, ou seja, toda e qualquer colocação que eu tenha em relação ao genoma, ele entra dentro da biotecnologia. Nós estamos vivendo agora um momento, principalmente em relação ao Covid, que muito se fala sobre essa característica da biotecnologia. Por quê? A vacina da Pfizer, por exemplo, é uma vacina que está associada a um mecanismo de terapia gênica, que é, entre todas as características, aquela que é mais promissora, porque ela altera padrão genético, mas, ao mesmo tempo, aquela que gera o maior medo, porque as pessoas têm o receio de que as coisas sejam meio como Eu Sou a Lenda, sabe? Como se fosse um filme em que, tipo, as pessoas se transformariam em zumbis. E, na verdade, isso não tem essa correlação. Na verdade, a ideia é que os seus genes sejam forçados a criar um mecanismo de defesa constante sobre determinado agente infeccioso, seja ele vírus, seja ele bactéria, seja ele um protozoário. Essa terapia gênica, né, essa terapêutica gênica, ela é extremamente moderna, mas ela ainda está em fase de experimentação. É a mais promissora, porque ela pode permitir uma vacina em constante mudança, uma vacina altamente adaptada, e aí a gente tem uma característica que permitiria um formato mais eficiente na hora de vacinar a população. Tá? Agora, dentre as abordagens da biotecnologia, obviamente a biotecnologia ela é muito mais utilizada principalmente em plantas. Por que em plantas? Porque as plantas elas são mais fáceis de serem manipuladas. Em botânica, nós temos uma célula chamada célula meristemática, tá? Essa célula meristemática ela é análoga à nossa célula mesenquimal, tá? É uma célula volumosa, tá? Com parede celular fina, no caso a gente não tem, né? Mas ela tem uma membrana fina, uma parede celular fina, e ela por estímulo hormonal ou elétrico, né, ou químico, ela consegue se multiplicar por sucessivas mitoses. E a partir daí eu consigo produzir qualquer tipo de célula vegetal. A célula mesenquimal ela está mais associada ao tecido conjuntivo, que nós já vimos de certa forma. Essa célula mesenquimal ela é capaz de se transformar em qualquer tecido conjuntivo, mas não em tecido epitelial, porque as origens embrionárias são diferentes. Porém, são células que são largamente utilizadas, tá? Um dos mecanismos mais utilizados dentro dessas características é a clonagem, tá? A clonagem, ela é uma cópia, tá? Então, por exemplo, organismos que se multiplicam assexuadamente, eles geram clonagem do que a gente chama de clonagem natural. Ou seja, eu tenho lá uma bactéria A, essa bactéria A ela está em condição ideal, ela vai se multiplicar em 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Ou seja, é uma reprodução assexuada, onde o nível de variabilidade genética é muito baixo. Agora, eu posso fazer a clonagem artificial. Ou seja, eu posso pegar, preste bastante atenção porque isso é bem legal. Eu posso pegar o núcleo do ovócito de uma célula A e colocar no citoplasma de uma célula B, tá? E estimular isso a se multiplicar e inserir num bicho C. Então, na verdade, o que eu estou usando é o citoplasma de uma célula, o núcleo do ovócito de outra, e implantando isso num terceiro condicional genético, que é uma barriga de aluguel. O animal ele vai ser geneticamente idêntico a A, porém vai crescer em C. É isso que aconteceu com a ovelha Dolly em 1998. Então eu peguei o núcleo de ovócito de uma, o citoplasma de outra e
inseri numa terceira que serviu como barriga de aluguel. E aí ela cresceu, viveu 2 anos, e aí após isso ela acabou morrendo de câncer. Olha só que curioso, tá? Então essa é uma característica bem peculiar, tá? E revolucionou, né? Porque em 1998 foi muito da hora, porque a gente tava todo mundo na faculdade, e aí de repente, tipo, os professores entraram na sala no sábado e falaram: mano, mudou toda a genética. Vamos reestudar a genética, porque os caras acabaram de clonar uma ovelha. A gente falou: oi, como é que é? Explica de novo esse negócio que eu não tô entendendo. E aí, puta, tudo mudou. Então foi muito legal para nós, dentro da faculdade, viver e vivenciar esse processo de mudança dentro dessa transferência nuclear, tá? Então, ela foi descrita primeiramente, né, por Robert Briggs e Thomas King, tá? A ovelha foi clonada em 96, mas ela só foi apresentada em 1998. Foi muito da hora, exatamente por causa de toda essa mudança, tá? Então é muito nítido. Eu tenho lá uma célula, tá? O ovócito não fertilizado, eu retiro esse ovócito, tá? Retiro o núcleo desse ovócito, tá? E coloco o meu núcleo do ovócito no citoplasma de uma glândula, tá? De uma célula de um organismo. Eles usaram células de glândulas mamárias, tá? Então, células mamárias que são retiradas dessa ovelha B, tá? E aí eu insiro o meu núcleo nessa célula, né, nessa célula mamária e implanto o embrião num bicho de aluguel, numa ovelha de aluguel, que seria uma ovelha C. Então ele é geneticamente semelhante ao organismo A, né? Porque tem essas características desse organismo. Então a gente faz essa retirada, ok? Então eu tiro o núcleo do ovócito, coloco o citoplasma e assim a minha ovelhinha ela se multiplica. E é muito curioso, porque foram quase 300 embriões, né, para esse processo e apenas um efetivamente conseguiu se desenvolver, tá? A clonagem ela é muito importante exatamente, principalmente na botânica, tá? Para você produzir plantas em larga escala, meu, você vai produzir 6.000, 10.000, 40.000 mudas. Então eu sei disso porque o pessoal de Olambra, que é a capital das flores aqui no estado de São Paulo, eles fazem isso de maneira muito eficiente, tá? Só tem um detalhe, né, gente? Como esses bichos, estruturalmente seres, eles são geneticamente idênticos, porque você está fazendo uma clonagem, ou seja, você está fazendo cópias. Quando ocorre, por exemplo, se não houver um cuidado, quando ocorre uma praga, ela é fatal para todos. Isso aconteceu com o cacau, né? O cacau, ele é uma planta que produz o chocolate, que todos amam, né? E o cacau é uma planta muito fácil de você estaquear. O que é estaquear? Eu pego um galho do cacau e planto. E esse galho, ou enxerto, né? E esse galho vai gerar um novo cacau. Então, fizeram várias mudas desse cacau, ou usaram várias sementes do mesmo tipo, e aí eu produzi em larga escala. E o cacau, ele é uma planta baixa, tem até aproximadamente 4 metros, né, uma árvore baixa, e fica na Mata Atlântica, e ela obrigatoriamente fica entre árvores mais altas, né? Então é uma árvore de sombra. Então, de uma certa forma, a vantagem é que o cacau protegia a floresta, porque se não tiver a floresta, não tem o cacau. Mas aí a galera foi plantando, né? Os caras falam, meu, cacau e não sei o quê, indústria cacaueira no Brasil, e vamos lá. E aí os caras começaram a fazer vários enxertos e várias estacas de cacau. E aí, meu, o Brasil chegou a ser um dos maiores produtores de cacau do mundo. Só que aí trouxeram uma muda da Tailândia, e nessa muda da Tailândia tinha um fungo chamado vassoura de bruxa. Esse fungo, ele causa um amarelamento, um escurecimento das folhas do cacau. E é óbvio, zoou a folha, zoou a fotossíntese. Zoou a fotossíntese, acabou a suquinha do cacau. E aí, quando a vassoura de bruxa atingiu o cacau, atingiu todas as plantas de uma vez. Então, a morte de todas as plantas, ela foi surreal. Foi tipo milhares ao mesmo tempo. Então, hoje, né, se trabalha com variação genética, né, cruzamento genético de espécies, para poder aumentar a variabilidade genética do cacau na Bahia, principalmente na Bahia, né, gente? E aí, a partir daí, os caras começaram a reproduzir o cacau.
Mas, meu, depois de tipo uma queda, acabou a cidade na época, né? Porque tudo vivia do cacau, era chamado fruto de ouro, né? Era o ouro vegetal que eles chamavam, porque tinha um valor comercial muito grande, né? Principalmente para a Europa, e, e aí foi tudo por água abaixo, né? Então, essa é uma característica que acabou gerando uma série de problemas, tá? Então, essa é uma característica. Bom, a clonagem ela pode acontecer principalmente, né, in vitro, né? A gente usa isso muito in vitro, ou seja, em laboratório. Então, essa é uma característica dessa clonagem. Outra que é muito comum e que tem sido largamente utilizada é a terapia gênica, tá? O que é a terapia gênica? É você substituir um alelo, tá, causador de uma doença, por outro normal, tá? Como, por exemplo, anemia falciforme, fibrose cística, fenilcetonúria, síndrome de Duchenne, que são problemas que ocorrem em alelos de determinados cromossomos, principalmente de cromossomos sexuais, X e Y, tá? Então, essa é uma característica. A terapia gênica é usada largamente, principalmente para câncer, né? Pessoas com câncer, elas têm muito, muito a ser utilizado. Um dos estudos de terapia gênica é principalmente para pessoas que apresentam mal de Alzheimer. Então, essa é uma das grandes sacadas que os caras estão tentando trabalhar com essa terapia gênica. A terapia gênica, ela também é utilizada para a produção de vacinas, né? Não só vacinas, como também soro, né? Para determinados tipos de doenças, né? Então, basicamente, você remove células defeituosas, faz a cultura dessas células, né? Essas células, esse gene modificado é usado na vacina, ele é retirado dessa célula. O gene modificado é inserido num vírus, por isso que a gente chama de terapia gênica, né? E aí, por sua vez, os vetores eles são aumentados em número para tentar corrigir esse erro, e aí é por causa da transcrição, né? Essa transmissão do gene é corrigida, e aí você reinsere isso na célula, no corpo de novo, né? A célula reintroduzida de uma forma eficiente. Isso é utilizado, por exemplo, para pessoas com câncer, para pessoas com algumas doenças, em que você consegue criar células saudáveis para destruir as células ruins, para destruir as células doentes, tá? E como eu disse para vocês, as vacinas, elas são hoje a grande coqueluche do bagulho, né? Tá todo mundo de olho nisso, porque elas são usadas, as vacinas normais, elas são usadas com organismos mortos, atenuados, proteínas deles. As vacinas não. Elas são produzidas a partir do DNA e RNA do organismo, né? O risco nessas vacinas é o desenvolvimento de algumas doenças. Então, por esse motivo, ela ainda está em fase de teste. Mas a Pfizer, ela já está um pouco adiantada nesse processo, né? Então, isso é muito da hora. Outro detalhe que é muito utilizado é a gente tentar descobrir paternidade, né, galera? Que a gente chama de fingerprint, que é a impressão digital da sua coluna de cromossomos, que a gente chama de cariótipo, né? Isso é largamente utilizado e é a forma que a gente usa para tentar determinar o chamado bandeamento. O bandeamento são faixas, porque os cromossomos têm tamanhos diferentes e densidades diferentes. Então, o que eu faço? Eu vou lá, pego uma célula, arrebento as membranas da célula e exponho o meu material genético. Aí eu pego esse material genético, separo da célula e coloco dentro de um gel, uma gelatina, e disparo um condutor elétrico. Quando eu disparo esse condutor elétrico, esses cromossomos se deslocam, porque como cada um tem uma densidade, eles têm velocidades diferentes em relação àquela pequena corrente elétrica. E aí, a partir daí, o que acontece? Cria-se uma sucessão de faixas. Então, você coloca várias células. Então, por exemplo, digamos que, a Amanda namora. Então, beleza. Então, eu tenho lá, a Amanda namora, ela tá lá com o cara, não sei o quê, e aí ela se separa dele, conhece outro cara, mas ela estava grávida. E aí fica aquele impasse, quem é o pai da criança, quem não é o pai da criança. Então, vai pegar a célula da Amanda, a célula do bebê e a célula dos dois pais. Vai colocar num poço, né, que a gente chama,
e aí vai colocar o genoma de cada um e vai disparar. A hora que dispara o pulso elétrico, os cromossomos eles se deslocam. Então, eles formam pequenas faixas. O número de faixas congruentes, que a gente chama, ou seja, o número de faixas que forem da criança, da mãe e do pai idênticas, né? Então, você tem que pensar que são 23 cromossomos, vem 23 do pai e 23 da mãe. Então, o número de bandas que forem semelhantes, aí o teste de paternidade ele é positivo, tá? Então, aí você consegue encontrar o número de bandas iguais. O número de bandas iguais vai determinar para mim quem é o pai da criança ou quem não é o pai da criança. Então, essa é uma característica largamente utilizada, né? Então, isso também é um fator bastante importante. E, por último, a mais importante, né, gente, que é a bioética. Ou seja, cara, por que a gente tem que fazer essas coisas? Existem várias leis, e aí há uma briga muito grande entre igreja, ciência, Estado, para falar sobre essas clonagens, sobre o uso de embriões. Então, assim, tem várias coisas que são colocadas. Então, por exemplo, para o religioso é considerado vida a partir da concepção, do ato sexual depois do casamento. Para o médico é quando bate o coração. Para o biólogo é quando forma a placa neural. Então, assim, para cada grupo, para cada um, você vai ter um tipo de organização. Então, células tronco embrionárias, por exemplo, há uma briga muito grande dentro da ciência e da religião se pode ou não, né? Então, assim, eu sou a favor, né? Se você não usa determinados embriões, eles seriam descartados, por que não usá-los? Células embrionárias, né? Células que não formaram o embrião, por que não usá-las para estudos específicos no combate ao câncer, no combate a doenças genéticas ou síndromes? Então, essas são coisas que são bastante importantes. É muito difícil, os caras ainda demoram muito tempo para entender a importância desse processo, mas ao longo do tempo é muito possível que essas coisas comecem a se ajustar, né? Então, essa é uma característica que nós temos que observar. Por enquanto, há comitês e comitês de ética que são utilizados em relação a isso. Mas, por enquanto, tudo fica muito preso à justiça. Então, demora-se muito para poder se estabelecer uma sucessão de pesquisas. Então, o Brasil, eticamente, a legislação bioética brasileira é muito boa, mas, por outro lado, ela causa inúmeros entraves, acaba apertando um pouco o cinto da maioria dos cientistas. Então, isso é um fator ruim. Precisa se rever esse processo e entender a importância do uso de forma ética e correta em relação às células, não só células tronco embrionárias, mas como somáticas, como uso terapêutico, testes em humanos. Então, demora-se muito para encontrar os resultados no Brasil. Enquanto na maior parte dos países do mundo, em até 1 ano e meio, você tem a liberação de determinados medicamentos, no Brasil isso pode levar de 5 a 10 anos. Ou seja, quantas pessoas morreram entre 5 e 10 anos que é essa demora para se gerar esse estudo eficiente, entendeu? Então, essa é uma característica bastante importante, ok?